Meu nome é Rafael Canin, sou economista-chefe do IED. O IED é um instituto de estudos para o desenvolvimento industrial. Na verdade, é um think tank que já tem aí 35 anos de existência. Foi criado por grandes empresários industriais brasileiros no final dos anos 80, exatamente em 1989. E hoje congrega 42 empresas. São todas empresas de capital nacional, grandes empresas industriais brasileiras, de todos os setores, né? Temos, por exemplo, da Natura, a WEG, da Embraer, a Gerdau, do Grupo Ultra, a Caramuru, entre outros setores, com sede em todos os estados brasileiros, né? Então tem uma certa representatividade dentro da grande indústria nacional. E o propósito do Instituto sempre foi pensar a longo prazo o desenvolvimento econômico do Brasil, sobretudo e a partir do desenvolvimento da indústria nacional, né? Então, esse é o propósito que vem sendo trabalhado já nesses últimos 35 anos. O Instituto é uma instituição bastante discreta, né, mas muito bem articulada dentro das diversas instâncias de governo e representação industrial brasileira. Bem, a partir desse pequeno introdutório, né, para colocar aí o meu lugar de fala, vamos dizer assim, né, de quem vem estudando a indústria há algum tempo, né, a gente sempre tem um recorte muito estrutural, né, ou seja, mais de longo prazo, com uma visão estratégica, e é isso que particulariza o Instituto. Eu vou, então, iniciar minha apresentação. Eu organizei em 3 blocos, sendo que, né, a discussão proposta por esse painel vai ser tratada especificamente, né, no último bloco, mas é importante a gente fazer esse passo a passo, né, para dar um panorama geral, né, de como estamos frente a tudo que aconteceu nas últimas décadas e para onde precisamos ir. Bom, o primeiro tópico, então, é sobre o desempenho recente da indústria brasileira, né, que, como a gente sabe, ou pelo menos muitos de nós sabemos, está em expansão e é um processo que precisa ter continuidade daqui para frente, de modo não só a movimentar o sistema, mas também de abrir avenidas para a sua transformação. Bom, a gente sabe, nos últimos 10 anos, o quadro não tem sido muito favorável para a indústria, né? Os anos de queda de produção são majoritários, né? E toda vez que houve crescimento, né, esse crescimento foi insuficiente para fazer frente aos recuos anteriores, né? Então a gente tem, deixa eu ver se eu consigo, não consigo, não. A gente tem anos de sequência de crise, desde a crise brasileira de 2014 a 2016, depois veio a pandemia em 2020, uma recuperação mais vigorosa do que a gente previa no início, mas ainda assim insuficiente para compensar, né, o gap, né, a queda de 2020. Né? 22 e 23 a gente volta ao vermelho, muito próximo de um quadro de estagnação, mas o sinal é negativo, mas o quadro ainda é de estagnação. Então 2024 será provavelmente um ano de a primeira vez dentro dessa última década que o crescimento industrial vai ser suficiente para compensar, né, as duas perdas anteriores, né? Além disso, né, ou seja, além dessa observação sobre o vigor do crescimento, a gente tem um perfil bastante positivo, né, bastante favorável desse crescimento, com uma disseminação grande entre os setores, 3/4 da indústria está em crescimento, e mais da metade está crescendo a um ritmo maior do que a média agregada do setor, né? Outro fator importante nessa trajetória recente da indústria é o crescimento dos setores de maior intensidade tecnológica, né? Aqueles que têm maior capacidade de agregação, maior complexidade dos seus produtos e cadeias produtivas mais longas, né? A gente sabe que esse é um perfil importante, não é? Ou seja, essa retomada dessas atividades de maior intensidade tecnológica, porque o Brasil, um dos problemas do Brasil é ter uma subrepresentação dessas atividades, né? Então, embora a média baixa tecnologia, que geralmente são atividades mais próximas, de início de cadeia,
mais próximas, por exemplo, do setor alimentício ou do processamento de produtos minerais, quem progrediu mais, quem reverteu mais o quadro em 2024 tem sido esses ramos de maior intensidade tecnológica, que se expressam numa outra classificação com um dinamismo maior de indústrias produtoras de bens de capital, o que é um sinal favorável para o investimento, né? E o investimento, inclusive, na indústria, né? Que é um dos ramos, uma das segmentos de bens de capital que mais tem crescido, pelo menos inverteu o sinal, perdão, em 2024, é a produção de bens de capital para a própria indústria, né? Que vinha caindo já dois anos e meio seguidos, né? E bens de consumo durável. O nosso crescimento industrial também tem sido superior ao crescimento da economia como um todo. Esse é um padrão relativamente novo nesse período pós-pandêmico, né? E deve terminar o ano dessa forma, né? Uma diferença um pouco, com uma certa desaceleração na segunda metade do ano, mas ainda assim mais vigoroso do que o crescimento do PIB total do país, né? A nossa indústria também vem crescendo mais do que a indústria mundial, né? Tanto no primeiro como no segundo trimestre. Isso também rompe, né, com o padrão anterior, né, de crescimento aquém do crescimento da indústria de transformação no mundo todo, né? Tem muito a ver com uma diferença de ciclo, né, de política monetária. A gente está pegando os benefícios, né, da fase de redução da taxa de juros no país, enquanto os países centrais, né, vão começar a coletar esse fator dinamizador a partir de agora, como a gente tem visto, redução de juros nos Estados Unidos, na Europa e etc. Com isso, né, o Brasil sai de uma posição num ranking internacional de 116 países, ponto de vista de ritmo de crescimento da indústria, né, que estava lá em 70º lugar no ano passado, na primeira metade do ano passado, para 40º lugar agora no primeiro semestre de 2024. Bom, então essa eu acho que é a primeira condição para que a gente tenha um processo de retomada da indústria brasileira. Retomada pensando não apenas em crescimento, mas em revigorização ou revitalização desse processo, dessa indústria nossa, né? Isso por quê, né? Porque, na verdade, o crescimento, né, da produção é aquilo que vai pavimentando, né, as condições de uma nova fase ascendente de investimentos, né? Por ocupar a capacidade instalada, mas também por gerar, né, lucros acumulados. A gente sabe que no Brasil os investimentos são basicamente 85% autofinanciamento, né, ou seja, com lucros acumulados, e o restante é financiamento externo, né, financiamento externo à empresa, né? E porque te cria perspectivas, né, de crescimento de demanda no futuro, né? Ao destravar o investimento é o principal mecanismo, né, pelo qual vai se materializar qualquer tipo de transformação ou de modernização industrial, né? Então, tem que ficar bem claro, né? Não tem reindustrialização sem investimento, né? Então, resgatar o investimento é uma variável fundamental e, para isso, a dinamização da produção industrial é importante, né? O nosso desafio nesse quesito, que a gente vem lutando, né, sem muito sucesso, desde do regime de metas, né, desde do nosso tripé em 99 e 2000, é que a gente tem, ao mesmo tempo, né, taxas de câmbio competitivo e taxas de juros em níveis, vamos dizer, civilizados, né? Ou seja, coerente ou em linha, né, com níveis de juros reais no restante do mundo, né? O que tem sido muito difícil, né? Dito isso, né, esse movimento recente de aumento da Selic acende uma luz amarela, coloca um risco nessa trajetória de crescimento que a gente vem verificando em 2024. Bom, mas além disso, um outro fator que esse crescimento é muito pouco, né, ainda é muito pouco frente a tudo que o setor perdeu nas últimas décadas, né? Então, essa segunda parte da apresentação, eu gostaria de ilustrar e discutir as diversas dimensões desse processo que a gente chama de desindustrialização brasileira, que não significa o encolhimento da indústria ou a perda, né, a queda da indústria em termos absolutos,
mas geralmente em termos relativos, né? A sua presença, a sua participação dentro da estrutura produtiva brasileira. Tá? Então, o primeiro dado, que é um dado de produção também, e a gente pega, né, aqui é um dado, vamos dizer, dessa última etapa, né, dessa última fase, esse último episódio, né, desse processo de desindustrialização, que é uma queda, a gente ainda hoje está a 16% abaixo do que estava antes lá da crise de 2014, 2016. Lembrando que para o PIB a gente teve, né, uma recessão em 2015 e 2016, mas a indústria começou antes, já em 2014. Né? Normalmente, quando a gente discute desindustrialização, principalmente no Brasil, essa é a medida mais olhada, mais utilizada, né? Que é a participação do valor adicionado da indústria no nosso PIB, que representa ali, vamos dizer, a importância do setor, né, a presença do setor na nossa estrutura produtiva, que é cadente, sistematicamente cadente, à exceção de um ou outro ano de breve, né, recomposição, mas vem caindo desde o final dos anos 80. Né? Isso expressa o quê? Um esgotamento de um processo de industrialização, nomeado industrialização por substituição de importações lá dos anos 60, 70 e 80, e a incapacidade, né, nossa, enquanto sociedade brasileira, de estabelecer um novo modelo de processo de desenvolvimento industrial. Né? Algo que os asiáticos fizeram e que a gente se descarrilhou. Em parte por talvez falta de competência nossa, em parte porque o nosso quadro também era muito mais adverso do que foi na Ásia, por exemplo. Né? A gente estava vivendo nos anos 80 crise da dívida, hiperinflação, estrangulamento externo, balanço de pagamentos. Então era um quadro bastante desorganizador da vida econômica e principalmente das decisões privadas de investimento e ainda mais da capacidade de planejamento do Estado. Né? Isso tem implicações importantes. Né? Bom, então, só para retomar o gráfico, então a gente vê que caiu pela metade do final dos anos 80, né? Meados dos anos 80 até hoje. Né? A indústria representava algo como 21% da nossa estrutura produtiva, né? Ou seja, do valor adicionado total, e caiu agora no ano passado para algo como 10%, 11%. Né? Aqui está preços constantes, então variação de preço não influencia isso. Né? E tem implicações importantes para o restante da economia. Né? Primeiro é sobre o dinamismo econômico. Né? Não é à toa que a gente crescia mais de 7% quando a gente se industrializava e agora a gente, né, muito raramente sai desse padrão de 2%, 2,5%. Né? Isso por quê? Porque a indústria tem um efeito multiplicador importante. O efeito multiplicador na economia é a capacidade que um setor tem de produzir e disseminar crescimento para outras atividades econômicas. Né? A indústria é o único setor que tem um setor agregado, né, que tem um multiplicador acima de 2. Né? A última estimativa nossa é 2,2 versus 1,7 no agro e 1,5 em serviço. Isso quer dizer que, quando a indústria cresce 1, a economia como um todo cresce 2,2. Também há implicações sobre a nossa integração comercial, dado que a indústria de transformação ainda corresponde a 70% da nossa corrente de comércio. Né? Olhando manufaturados, a história é um pouco diferente, mas nessa vamos dizer, classificação setorial, a indústria ainda é muito importante para as relações comerciais brasileiras, ainda que, e aí é um problema, geralmente esteja associada a produtos muito de início de cadeia, com processamentos muito simples, né, de riquezas naturais, minerais ou agrícolas. Há impactos também sobre inovação, dado que é o setor industrial que responde por 70% dos gastos privados, dos investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento. Né? E tem impactos sobre emprego. Né? O principal impacto é sobre a formalização do nosso mercado de trabalho, né? Dado que a indústria que tem uma taxa de formalização superior a outros setores e ao agregado da economia. Um pouco menos em salário, mas a indústria ainda paga mais salários, principalmente em atividade, em funções de mais escolaridade. E tem impacto, evidentemente, sobre a arrecadação de impostos. Né? E aí aqui é um pouco o resultado da distorção da nossa estrutura tributária. Né? Então, a cada R$100 produzido pela indústria de transformação, é pago R$14 em impostos, sendo que a agropecuária paga R$1,90
e o setor extrativo 90 centavos a cada R$100 de produção. Agora, isso é olhando para dentro, né, da estrutura produtiva brasileira. A desindustrialização também pode ser olhada para fora, né, ou seja, a nossa participação na indústria de transformação global. E a trajetória é a mesma, né? A gente tinha a 8ª maior indústria mundial lá na primeira metade dos anos 90 e hoje a gente tem a 16ª indústria mundial, com uma queda, um retrocesso no ranking, mas também na participação do valor adicionado total. E os dados mais recentes mostram que, olha, a gente não está dentro dos 10 primeiros parques industriais em nenhum setor de maior intensidade tecnológica, que são os coloridos aqui, né? A gente geralmente aparece do 10º para baixo. Outra forma, outra dimensão da desindustrialização é a nossa participação nas exportações de manufaturados, que é igualmente cadente e, antes mesmo da queda, sempre muito desproporcional, né? Então, o Brasil tem uma grande economia, está próximo ali, está em 11º PIB mundial, tem a 16ª indústria, como a gente viu, mas é 34º maior exportador de manufaturados, com um retrocesso no ranking e um retrocesso também na sua participação. Bom, outra dimensão da desindustrialização é o desadensamento do tecido industrial, ou seja, a penetração de importados, né, rompendo as ligas intersetoriais de elos distintos do setor, né? Esse é um dado, por exemplo, que é a representação, né, dos importados no consumo aparente, que é a disponibilidade de bens internos. E é um período mais recente, né? Mas de todo modo a gente vê que sai de 16% para 23%, mas nas atividades mais intensivas em tecnologia isso é muito maior, chega a 40%. Quando a gente olha para dentro da cadeia, né, ou seja, principalmente dos insumos comercializáveis, é ainda maior, principalmente na alta e média alta tecnologia. Então, a cadeia de insumos comercializáveis desses setores, praticamente 40% é importação. Isso expressa as deficiências, lacunas de competência tecnológica que a gente tem internamente. Com o resultado disso tudo, a nossa capacidade de agregação de valor dessa indústria de transformação vem caindo ao longo dos anos, né? Ou seja, aquilo que é gerado de valor adicionado pela indústria de transformação em relação ao total de valor que é produzido, era algo como 47% em meados dos anos 90 e caiu agora para 39%, com uma queda bastante pronunciada, né, em dois momentos, né? O primeiro momento de abertura e âncora cambial, né, do Plano Real, que é de meados dos 90 até a crise cambial, né, e mais recentemente com a pandemia, né. Isso tem a ver com o desadensamento da cadeia, que a gente viu anteriormente, mas também com obsolescência tecnológica e baixo dinamismo de produtividade, né? A produtividade é uma conta fim, né, uma conta de chegada, muita coisa influencia a produtividade, né, mas essa obsolescência tecnológica e desadensamento de cadeia, né, a ausência de elos, de ramos de maior intensidade tecnológica, tudo isso contribui para essa perda de produtividade. Esse é um dado que ilustra essa obsolescência, não é? É uma sondagem da CNI, feita o ano passado, que mostra que quase 40% de máquinas e equipamentos da indústria de transformação na verdade, ou está muito perto do limite, né, ou já ultrapassou o ciclo de vida previsto pelo o seu fabricante. Isso dá uma ideia do potencial, ou da necessidade de renovação dessas máquinas e equipamentos da indústria brasileira, não é? Isso a gente olha para o setor, né, a maioria dos setores está além dessa média, né, inclusive setores de maior intensidade tecnológica, como a indústria automotiva, ou como farmoquímicos e farmacêuticos, ou mesmo químicos, né? Bom, avançando um pouco na nossa discussão, eu gostaria agora de entrar no terceiro bloco, que é o significado, né, dessa reindustrialização, né, e alguns comentários e alguma explicação sobre aquilo que a gente vem vendo ser desenhado, né, principalmente pelo governo federal. Bom, disso que a gente vem dizendo, então, a primeira condição é manter o setor em crescimento. A segunda observação é que esse crescimento ele
ainda deve ser reproduzido, né? Ou seja, né, a gente tem que ter uma trajetória de crescimento cada vez mais robusto, cada vez mais disseminado e, do ponto de vista qualitativo, diferente, né? De modo a promover essa transformação da estrutura industrial. Então, crescer é importante, mas não basta. A gente precisa transformar a estrutura industrial. É isso que a gente chama de reindustrialização, por isso que é bastante acertado a gente ver o termo neoindustrialização, embora um pouco heterodoxo, mas ele busca expressar justamente essa necessidade de transformação da indústria. Então não é apenas o crescimento, mas também a sua modernização, né? E a gente tem vários eixos em que isso pode ser feito, né? Então o primeiro deles, que é um consenso quase no debate nacional, que é aproveitar melhor nossas vantagens comparativas, ou seja, agregar valor à produção de bens primários em que a gente tem uma competitividade elevada por diversos fatores, mas talvez o principal e mais consensual pelas condições naturais do país, né? Vamos lembrar, agregar valor a atividades primárias é sinônimo de processamento industrial. Então, para agregar valor a atividades primárias, você tem que industrializar esses produtos primários. É sobre isso que a gente está dizendo. Um segundo eixo, né, um segundo aspecto desse processo de transformação é adensar a cadeia produtiva. Muito da penetração de importados que a gente viu na figura anterior se dá para uma piora no nosso ambiente de negócios, né, o debate público acaba expressando de forma sintética no termo custo Brasil, né, que é multifacetado e as últimas estimativas dão aí em torno de 1,7 tri, né, de oneração, né, para além de uma média, de um padrão de custo da OCDE, por exemplo, né? Então, um eixo é melhorar essas condições de competitividade, saneando várias distorções do nosso ambiente econômico interno, e isso por si só, né, coloca uma situação de igualdade, ou de pé de igualdade de competição entre o produto interno, né, o produto nacional e o produto internacional, restringindo um pouco aquele processo de progressiva penetração de importados. Outro eixo é constituir capacidade produtiva em ramos de maior intensidade tecnológica, né? Então, é preciso crescer, mas é preciso que a indústria de maior intensidade tecnológica cresça mais rapidamente, né? Um outro fator é integrar-se melhor no comércio internacional, né? A gente fala muito sobre abertura comercial, né? Eu prefiro o termo integração, porque a abertura, a gente corre o risco, pela ideia de abertura, nos integrarmos apenas por um lado, pelo lado das importações e não pelo lado das exportações. Então, quando eu falo em integração comercial, é pelos dois lados. E se integrar pelos dois lados, ou seja, pelo lado da exportação e pelo lado da importação, significa dizer participar do comércio internacional por meio ou através de uma inserção nas cadeias globais de valor. Então, você importa para exportar, né? E ao exportar, você importa. É isso que a gente não faz, né? A nossa entrada nessas cadeias está relativamente restrita aos ramos de entrada, né, das cadeias de baixa intensidade tecnológica. Por fim, potencializar ganhos de produtividade, que tem a ver com tudo isso que a gente está discutindo, mas também tem a ver, por exemplo, com melhorias de gestão, né, a gente vê os impactos que a difusão de técnicas como manufatura enxuta tem sobre a produtividade das empresas, né? Observação importante, tudo isso, né, de modo a nos aproximar de uma fronteira tecnológica internacional, né? Ou seja, é preciso fazer tudo isso num ritmo compatível com os nossos competidores internacionais. Senão a gente continua perdendo espaço, né, no setor, no agregado mundial, né? Bom, é para responder um pouco a essas necessidades que os países desenham estratégia industrial ou políticas industriais, né? E aí é importante a gente ter muita clareza sobre o que isso significa, né? O que é uma política industrial, né? A política industrial ela busca dar robustez e consistência, né, a um processo de criação e de difusão de tecnologia sobre o tecido industrial, né?
não sobre empresas de excelência, ou ilhas de excelência, como a gente costuma falar no debate brasileiro, mas para o tecido industrial de uma forma como um todo, né? Isso tem necessariamente impactos positivos sobre produtividade, sobre a intensidade tecnológica das atividades presentes no país e, cada vez mais, como uma necessidade, a sustentabilidade desses processos produtivos, né? Com isso, a gente tem uma difusão de novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio, né? Importante que se frise, política industrial não é política para a indústria, é a política que usa as características da indústria para potencializar o desenvolvimento econômico e social do país. Política industrial não protege empresas ineficientes. Política industrial não serve, né, ela não implica um isolamento da economia internacional. A gente vê isso claramente nas experiências asiáticas, né? A política industrial ela potencializa essa inserção internacional. E elas não se confundem com políticas compensatórias do chamado custo Brasil ou das nossas deficiências de competitividade sistêmica, né? Tudo isso é importante frisar, porque o debate no Brasil, muitas vezes, toma a política industrial como sinônimo disso, e muitas vezes as políticas que a gente desenha e implementa acabam se tornando isso, né? Principalmente esse último item como política compensatória, porque é a história do enxugar gelo, né? A gente ajuda de um lado, mas tem um arranjo macroeconômico, tem regulações que vão, vamos dizer, despotencializando as medidas que vão sendo tomadas, né? Por fim, a gente tem no Brasil e no mundo assumindo uma característica de política industrial por missão, né? Que é uma forma nova, entre aspas, não é inédita no mundo, mas talvez nunca tenha sido tão explicitamente trabalhada nesses termos, né? Que evita uma abordagem excessivamente setorial, como a gente viu em experiências recentes do Brasil. E eu insisto no excessivamente, porque em algum momento, em alguma circunstância, a política industrial precisa trabalhar com a ideia de setores, porque as características específicas de cada atividade, de cada setor na indústria são importantes, né? Ela enfatiza, sobretudo, as cadeias, ou seja, os elos desses setores e não o setor específico, né? E, principalmente, explicita a indústria como um meio, não como um fim em si mesmo, né? Então, a política industrial não tem na indústria o seu fim, mas utiliza a indústria como um meio de promover o desenvolvimento socioeconômico de um país. E talvez para o nosso debate no Brasil, um dos aspectos mais importantes, mas isso também ocorre em outras partes do mundo, a ideia de missão ajuda, principalmente se ela vier com uma boa comunicação, ela ajuda a legitimar essas políticas industriais, que muitas vezes envolve, né, priorização de gastos orçamentários, muitas vezes envolve custos de produção mais elevados. Então, é preciso explicar o porquê que algum preço está sendo pago por isso, né? Por que é que você perde um pouco, talvez, de eficiência econômica, no sentido mais estrito do termo, no presente, porque você está construindo eficiência econômica no futuro. Por que é que você tem que alocar o orçamento hoje, né, para você potencializar, inclusive, a arrecadação no futuro, e assim por diante. Essa comunicação que, muitas vezes, no caso brasileiro, é visto como secundário ou como pouco importante, é fundamental quando a gente fala em política industrial pelo tempo necessário das ações, né? Todas essas estratégias, como eu disse, vêm sendo, né, difundidas no mundo, nunca sumiram, né, do panorama internacional, mas desde 2012, pelo menos, elas vêm ganhando, se difundindo no mundo e ganhando cada vez mais robustez, né? Começaram em 2012 com um perfil muito centrado em inovação, e hoje elas incorporam, né, instrumentos e temas que vão além da inovação, né? Competitividade. Então, esse é o último relatório do FMI a respeito, são quase 2.500 medidas de política industrial no mundo, a maior parte delas em países desenvolvidos, sobretudo Estados Unidos e Europa, mas também China, que também é uma potência industrial, né? Então, praticamente metade de todas essas medidas é Estados Unidos, Europa e China. Dentro, obviamente, desse contexto de disputa geopolítica
técnico, geopolítica, né? Geopolítica e tecnológica ao mesmo tempo, né? Os temas mais destacados para a adoção dessas políticas é ganho de competitividade, então é essa competição tecnológica e comercial entre as grandes potências econômicas e industriais do mundo, mas também, cada vez mais, para o enfrentamento de mudanças climáticas, resiliência produtiva, sobretudo após pandemia, né, e segurança nacional. Então a gente vê os orçamentos são trilionários, né, principalmente naqueles que têm mais fôlego, né, são economias maiores do que a brasileira, né, mas é bastante difundido, né. Bom, aqui entrando mais no caso brasileiro em específico, essa é uma forma com que eu prefiro, né, vamos dizer, organizar esse debate, né, daquilo que a gente precisa fazer para poder ter uma trajetória superior da nossa indústria, né? Eu acho que há 3 agendas importantes. Uma é a agenda sistêmica, que no fundo é a agenda de combate de custo Brasil, que, a meu ver, não é estritamente uma agenda de política industrial, mas ela é fundamental para a indústria brasileira e fundamental para que a política industrial possa ser aquilo que ela deve ser, como a gente discutiu anteriormente. Uma política, uma agenda transversal, e aí a direção dessa agenda transversal, e ela é transversal por quê? Porque ela vale para todas as atividades econômicas, sobretudo para todos os setores industriais, né? E a direção dessa agenda, né, para aquilo que ela se volta, está dada no debate nacional e no debate internacional, que é digitalização e aumento de produtividade, ou, né, a difusão de tecnologias digitais como mecanismo de ampliação de produtividade e sustentabilidade, né? E uma terceira agenda mais complexa, que antigamente a gente chamava de política, né, vertical, setorial, mas eu prefiro o termo da OCDE, que é política direcionada. Não é só setorial, não é só regional, mas que vai tratar de responder a desafios específicos, né, ou aproveitar oportunidades específicas daquele território, daquele país ou daquele setor. Bom, eu vou passar um pouco mais rápido nesses debates, porque a gente já... esse é um debate muito antigo já no Brasil, né? É uma agenda que a indústria vem defendendo há muito tempo, né? Que é o combate ao custo Brasil, que é multidimensional, né? Eu vou destacar só 3 aqui a título de exemplo. O primeiro é a reforma tributária, que a gente avançou, mas ainda não concluiu, né? Porque hoje, dado que é um setor mais formalizado, dado que a gente tem uma estrutura de indústria, teve, né, uma criação de um sistema tributário num período de industrialização do país, no fundo é a indústria que mais recolhe tributação no país, né? Dá mais do que o triplo da sua participação no PIB, é a sua representação nessa carga tributária, né? É bastante onerante, né? A Fiesp calcula, né, que o preço do bem industrial é 20% maior só por causa desse custo Brasil, e isso sobretudo devido à tributação, né? E resolver esse problema, resolve um problema, favorece, né, um dinamismo industrial, mas também tem um impacto positivo sobre o crescimento econômico no país de forma geral. Segundo eixo, cada vez mais importante para ser olhado, é a infraestrutura, não só porque há muito tempo a gente não investe nem o suficiente para fazer frente à depreciação da infraestrutura no país, então não surpreende que a gente veja pontes caindo por aí, né? Mas também porque o desafio tende a ficar extremamente maior daqui para frente, com todos os efeitos climáticos extremos que a gente vê, né? A gente viu isso no Rio Grande do Sul, a gente já viu isso em São Paulo, a gente já viu isso no norte do país, e isso tende segundo as projeções, né, não só se tornar mais frequente, como se tornar mais intenso no futuro. E a gente tem, então, uma infraestrutura que é vulnerável, que é escassa e vulnerável, né? Então, se a gente quiser manter minimamente condições de integração, né, das cadeias produtivas internas, a gente vai ter que enfrentar esse desafio de infraestrutura. E inovação, que é uma das agendas hoje que tem avançado bem, né, no âmbito do governo federal, sobretudo em função, né, da maior sinergia entre BNDES e FINEP.
mas também o fato da gente ter não mais estar contingenciando, por exemplo, o FNDCT, né, que é uma importante fonte de financiamento de inovação. Sempre há muito o que fazer nessa frente, a gente sabe. Financiamento não resolve todo o problema, né? Mas é uma agenda que vem avançando, né? Há outros instrumentos de potencialização que a gente vem à luz, né, das experiências internacionais tentando constituir internamente, principalmente aqueles que mobilizam o poder de compra pública para potencializar a difusão de produtos inovadores, né? Ainda há um debate a ser feito, que é a melhoria, né, da lei do bem, de forma a ampliar o acesso aos benefícios, tanto pelo ponto de vista intertemporal, né, de um ano para outro, como de uma atividade ou um setor para outro, no nível de tipo de empresa para outro. Bom, a agenda transversal, há muito que se falar sobre digitalização, sustentabilidade e produtividade. Eu gostaria de enfatizar a importância da gente olhar para a heterogeneidade do tecido industrial brasileiro, né? Eu tenho uma particular preocupação no sentido de que tecnologias digitais vão significar, né, uma integração maior das cadeias produtivas, e essa integração vai ser obstaculizada se a gente tiver empresas em níveis de maturidade digital muito distintos, né? E o Brasil, como toda economia, né, emergente ou subdesenvolvida, tem na heterogeneidade da sua estrutura produtiva um traço marcante, né? Mas esse cenário todo de desindustrialização que a gente viu agrava, né, essa heterogeneidade entre empresas, né, e entre setores, né? Então a gente tem vários tipos de olhar isso, né? Do ponto de vista regional, a gente tem disparidades de produtividade, por exemplo, muito grandes. Ponto de vista de porte de empresas, mesmo que empresas de menor porte tendam realmente a ter níveis de produtividade inferior a grandes empresas, a gente tem, né, uma diferença maior do que outros países, inclusive outros países emergentes, né? No caso das médias empresas, não precisamos nem olhar para as pequenas ou micros, né? As médias empresas, né, a produtividade média de uma média empresa é 42% da produtividade das grandes, né? No México é 60% e nos países desenvolvidos aproxima aí dos 80%. A gente também tem diferença em relação à formalização ou não formalização das empresas. Então, a informalização é um problema do ponto de vista da produtividade e da maturidade tecnológica, né? Esse dado é a última sondagem da CNI. Também há formas distintas de acompanhar isso, mas chama atenção, aquilo que a gente ainda tem que fazer nessa frente, mas também o tamanho das disparidades internas. Aqui são alguns avanços, né, que a gente tem visto, né? Eu acho que aquilo que mais tem avançado é a agenda do BNDES, que é uma instituição, vamos dizer, com tradição, né, de operacionalizar a política industrial. Então é aquilo que mais tem avançado. É importante, porque financiamento é importante, mas há outras coisas acontecendo também, né? A gente viu recentemente, né, a depreciação acelerada para máquinas e equipamentos, o que pode ajudar a mitigar um pouco os efeitos negativos que a gente deve ver, né, nessa fase de alta de taxa de juros que a gente muito possivelmente verá nessa virada de ano ainda, pode mitigar um pouco esse efeito, né? E outras técnicas, né, outras formas de potencialização, de digitalização e de produtividade que não passa necessariamente por investimentos em máquinas e equipamentos, embora esteja envolvido, né, que é principalmente a importância de programas de extensionismo, né, ou seja, de melhora de gestão, de melhora de organização das linhas de produção, né. A gente tem um programa que é relativamente pequeno, vem sendo escalado, né, mas que dá efeitos positivos, né, já testado, já acompanhado, que é o Brasil Mais Produtivo, depois Brasil Mais, mas que tem sucesso para empresas de menor porte, e por isso que ele é importante, porque ele ajuda a reduzir aquela heterogeneidade que eu mencionava anteriormente. Bom, a agenda direcionada, vamos dizer, que é uma agenda super importante, ela se tornou, né,
uma das novidades dessa nova fase de política industrial no mundo, né? Todos os países, grandes países, apontam que não basta fazer política industrial horizontal, não basta simplesmente melhorar o ambiente de negócio, você precisa também ter alguma ambição para dar alguns saltos em algumas áreas, algumas tecnologias, alguns desafios, né? Cumprindo alguns desafios, né? E é uma agenda mais difícil, né? Porque implica definição de prioridades, isso implica força política, o consensos, a criação de consensos políticos em torno de quais prioridades vão ser identificadas, né? Implica capacidade de articulação entre setor público e setor privado, principalmente, porque no fundo, né, quem vai operacionalizar de fato, quem vai materializar de fato as iniciativas previstas nas políticas industriais são as empresas, então sem essa articulação a gente não avança, né? E principalmente, como eu mencionava anteriormente, a importância de ter uma comunicação que assegure legitimidade para essas ações, justamente porque elas vão envolver muita interação público-privada e a explicitação, né, de prioridades. Então, sem explicar e sem legitimar isso, você não consegue dar continuidade às ações, né? Eu não vou entrar em casos específicos do Brasil, acho que o Brasil tem muitas frentes para trabalhar com essa ideia de direcionada, mas eu acho que talvez a principal delas seja transformar o nosso potencial de geração de energia renovável em eixo de desenvolvimento industrial para o país. A gente vai ver que o Brasil criou, né, tem 6 missões para a sua política industrial, mas eu particularmente acho que a gente tem uma missão só, que é transformar esse nosso potencial de geração de energia renovável em desenvolvimento tecnológico. O que significa envolver muita gente também, né? Não é só produzir energia, né? Aqui é um breve histórico sobre essa reconstrução de estratégia industrial que a gente vai ter no Brasil. Eu vou passar rapidamente. E vamos dizer, para a NIB, que no fundo é a Nova Indústria Brasil, né, que é aquilo que a gente vem chamando de política industrial, embora eu ache que política industrial, essa nossa nova experiência de política industrial, ela também está articulada, ela tem outros tripés, né, como o Plano de Transição Ecológica, como o próprio PAC, né? Acho que a NIB tem a pretensão um pouco de dar uma articulação em torno dos interesses da indústria para essas outras frentes, mas eu acho que ela não resume tudo aquilo que a gente poderia ler como política industrial no Brasil hoje. Eu separo as 6 missões da NIB em 2 blocos, um bloco, vamos dizer, setorial, ou mais direcionado, que responde às 3 seguranças que vem sendo uma preocupação no mundo todo: segurança alimentar, sanitária e militar. E o segundo bloco, que está mais convergente com aquilo que eu venho chamando dessa agenda transversal de missão, que são missões transversais, né? Que também envolvem 3 temas contemporâneos, e isso está em todas as experiências internacionais de política industrial recente, que é resiliência de cadeias, o binômio digitalização, produtividade e sustentabilidade, sobretudo naquilo que diz respeito à descarbonização, né? E aí a gente tem 3 missões, que é a infraestrutura, que no fundo conversa diretamente com o PAC, né? Temos transformação digital e descarbonização e bioeconomia, né? Que conversa diretamente com o PTE do Ministério da Fazenda. Eu acho que é esse segundo bloco, o núcleo duro da nossa estratégia industrial presente. Não que as outras não sejam importantes, mas eu acho que a capacidade de transformação, o instrumento de transformação da estrutura industrial que a gente tem hoje para algo mais moderno e mais próximo de uma fronteira tecnológica internacional vai depender mais desse segundo bloco do que dos primeiros. Bom, para encerrar, eu gostaria de mencionar alguns desafios que a gente tem. Talvez o principal desafio é fazer dessa iniciativa recente de política industrial, que ainda é uma política de governo, uma política de Estado. A gente ouve isso sistematicamente, a importância de que a NIB ou todos os outros programas, né, que estão debaixo desse guarda-chuva chamado NIB se tornem política de Estado. Eu gosto sempre de lembrar que nenhuma política nasce como política de Estado, né? As políticas nascem sempre como de governo e se tornam políticas de Estado quando elas sobrevivem a mais de um ciclo político.
Agora, para fazer ela sobreviver a mais de um ciclo político, é importante a gente ter algumas coisas em mente. O primeiro deles é que tem algum efeito, algum impacto concreto frente aos objetivos estabelecidos, né? Desse ponto de vista, o primeiro desafio da nossa empreitada recente é evitar a pulverização de iniciativas. A gente tem 6 missões, cada uma das 6 missões estão sendo desdobradas em pelo menos 3 nichos ou 3 cadeias prioritárias. É muita coisa para um orçamento relativamente restrito, sobretudo quando colocado em comparação, em contexto internacional, né? Acho perigoso a gente correr o risco de fazer muitas coisas, muitas boas coisas, mas provavelmente muitas pequenas coisas, né? De modo que o impacto agregado disso não seja perceptível e as metas colocadas não sejam atingidas. Segundo ponto importante é acompanhar de forma transparente a evolução dos programas, porque há programa criado, há programa divulgado, mas há programa que também não roda, né? E é importante que eles rodem, né? Que eles aconteçam. E depois estabelecer uma sistemática de acompanhamento e avaliação desses programas. Muitas vezes se vê a avaliação como um pretexto para descontinuizar as políticas. Isso é verdade, é possível, né? Tem que tomar cuidado nesse processo de avaliação, porque políticas dessa natureza elas têm longo prazo mais longo. Se a gente não tratar um horizonte temporal adequado, ou seja, extingui-la antes que ela consiga dar frutos, né, não vai dar fruto mesmo, né? Então é preciso ter uma sistemática de avaliação. Por outro lado, a avaliação é importante porque ela mostra os avanços que vão sendo obtidos. Mesmo que as metas estabelecidas ainda não sejam obtidas, o processo pode ser favorável, né? O aprendizado pode ser favorável. E isso tem que ser explicitado e tem que ser comunicado, né? Sem isso não tem legitimidade, sobretudo para sobreviver de um ciclo político a outro. O terceiro como eu vinha mencionando, há outros pedaços, né? outros programas importantes para além da NIB, com o qual ela interage, mas que não se confunde com a NIB necessariamente, né? E é preciso ter convergência dessas agendas, né? Justamente para que uma coisa um programa ou uma medida não anule outro programa e outra medida adotado em outra esfera do governo, né? Então, convergência e coerência das ações é fundamental. Isso potencializa os efeitos. Outro ponto fundamental é o tempo, né? É o timing dessas ações, né? Muitas vezes a gente ouve, né, como se a gente tivesse todo o tempo do mundo para fazer isso. Não temos, porque a gente está imerso num ambiente competitivo e a gente tem que fazer as coisas corretas, mas num ritmo correto. Sem essa ambição de pelo menos acompanhar o ritmo que vai sendo feito no restante do mundo, ficaremos para trás da mesma forma. É o nadar e morrer na praia do mesmo jeito. Daí eu volto à preocupação da pulverização das iniciativas, que talvez é melhor fazer menos coisas, mas com mais robustez e de forma mais incisiva do que muitas coisas, mas morrer na praia porque foi insuficiente. E, a meu ver, né, é fundamental, embora eu não tenha grandes esperanças, mas é fundamental que o CNDI, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, ou qualquer outra instância institucional que articule setor público e setor privado, seja fortalecido. Porque quem defende determinada estratégia que está dando certo de um governo para outro, são os atores privados envolvidos nele. Não só empresariais, mas também de outras esferas de sociedade civil, trabalhadores, o que quer que seja. O que a gente não pode é depender, né, da visão de um ou outro governo para que um programa tenha continuidade, para que uma estratégia tenha continuidade. Porque senão a única solução será reproduzir o mesmo grupo político no poder ad infinito, ou pelo menos algumas décadas, que é o que geralmente se leva para uma política industrial, né, ter efeitos. Então é importante a ancoragem na sociedade civil, ou no setor privado, como queiramos nomear,
dessas estratégias que vão sendo definidas. Sem isso, a gente não carrega, né, mesmo que com mudanças, e quando eu falo carregar, não significa necessariamente a mesma política, né? É fundamental que ela seja avaliada, aprimorada, descontinuada quando ou cumpriu seu objetivo já, ou quando não está dando resultado, mas é preciso que não se perca, né, a estratégia, não se perca o horizonte, o planejamento para o qual você definiu consensualmente lá atrás. Né? Bem, eu vou encerrar por aqui, temos 15 minutos ainda para comentários e discussões. Isso aqui é... Isso é bom. Abre o meu microfone para mim, por favor. Eu falei assim que no meio do caminho eu confesso que eu tinha um monte de perguntas para fazer para o Rafael, né? Muito interessante toda essa explanação e esse olhar econômico sobre o todo. Achei muito bacana. Você tem uma pergunta, não é? Rafael, em primeiro lugar, peraí, deixa ele ouvir, né? Aguardar ele colocar ali. Está ouvindo bem? Ok? Está ouvindo? Ok? Perfeito. Rafael, em primeiro lugar, brilhante apresentação, impressionado. Eu não conheci o Instituto, não te conhecia, então estou bem impressionado mesmo. Eu queria um comentário teu, porque no conjunto da obra e da tua explicação, isso me remete a uma máxima dentro da competitividade global, que é que uma verdadeira competitividade, quando a gente olha os países que saíram de uma condição muito atrasada, muito rural, né, para um alto índice de agregação tecnológica e diferencial competitivo via inovação, via tecnologia, e aí eu posso dizer a Finlândia de papel e celulose para telecomunicações, o modelo 839 sul-coreano na área, né, de digitalização do país e globalização de marcas sul-coreana para o mundo, a própria fusão de empresas, de estaleiros a setor automotivo na Coreia também, que permitiu o crescimento. Então, seja por uma série, China, Alemanha, tantos outros, nós entendemos que eles levam muito a sério um trinômio, que é o alinhamento entre macroeconomia, política industrial, com política de comércio exterior. Quer dizer, o alinhamento, a coerência, as linhas que conectam coerentemente, de forma dinâmica, descontinuando, criando novas, ajustando, né? Mas dentro desse espectro, né, conjugado, é o que vai realmente permitir com que haja, em política de Estado, né, uma visão de longo prazo e um efeito transformador. À luz dos dias de hoje, essa é uma máxima um pouco antiga, ainda faz sentido esse pensamento? Com certeza. Eu acho que faz sentido, embora, do ponto de vista da política de comércio exterior, a conjuntura esteja um pouco mais difícil de ler, né? Ou seja, a gente está em meio a um processo de transformação dessas relações comerciais mundiais. Ninguém sabe exatamente para onde vai, né? A gente só consegue identificar os pontos de tensão, né? Mas certamente o período que a gente viveu, que deu oportunidade, inclusive, para muitos dos asiáticos se inserirem e fazer sua política industrial, que muitos vêm chamar de hiperglobalização, por exemplo, essa acabou. Né? Ou seja, isso não quer dizer que a globalização acabou, nem que as cadeias internacionais de valor acabaram. Né? Mas é possível que a gente veja transformações vamos dizer, desse regime de comércio internacional, né? Um exemplo mais claro é que a OMC não tem funcionado, né? E não tem funcionado por causa dos Estados Unidos. Né? Então, esse é um contexto que mudou. Né? Não tem como bater o martelo para onde vai, mas preciso ler, né? E é preciso buscar dentro daquilo, vamos dizer, dentro da transformação que a gente tem hoje desse contexto, como a gente se posiciona. Né?
algumas coisas na mesa, né? Por isso que por exemplo, a ideia de power shoring, ou a ideia de fazer da nossa capacidade de geração de energia limpa um atributo, né, de reinserção desse comércio internacional, né, que, embora também não esteja claro a precificação, por exemplo, das emissões, etc., num contexto internacional, a gente sabe que vai caminhar nessa direção, porque não tem outra forma que não caminhar nessa direção, né? Então, eu acho que seria importante a gente pensar essa inserção a partir, por exemplo, disso, que vincularia, né, uma estratégia industrial de potencializar, de fazer essa capacidade de geração de energia limpa um eixo de industrialização, né, mas isso também faz parte de uma estratégia de inserção comercial internacional. Eu, particularmente, acho que o nosso maior problema é macroeconômico, né? Mas eu acho que não é só o nosso problema. Eu cada vez mais estou convencido de que a gente viveu, né, até agora um regime macroeconômico relativamente consensual no mundo, né? Isso começou a mudar já em 2008 e 2009, né, com a crise subprime e a crise financeira global, né? O quantitative easing, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma mudança importante da condução de política monetária, né? Depois da pandemia, a gente viu a ampliação de déficit de endividamento público no mundo inteiro. Isso também é uma mudança na condução de política fiscal, né? Essas mudanças não vão... A gente não vai chegar num arranjo, um bom arranjo, rapidamente, então, mas eu acho que está em processo de transformação, né? Por exemplo, e eu acho que é o que a gente tende a ver cada vez mais daqui para frente, são os choques de oferta decorrentes de eventos climáticos extremos. O regime de metas tem que responder a isso, porque isso vai ter impacto sobre inflação e sobre preço. Agora, não pode reagir como vem reagindo até hoje, né? Evidentemente que a autoridade monetária ela continua tendo que evitar que esse choque de oferta se propague para o sistema de preços como um todo, mas você não vai poder reagir sistematicamente a choques de oferta da mesma forma com que vinha reagindo, né? Mas eu acho que a gente não chegou nesse ponto ainda, de estabelecer quais são, vamos dizer, o paradigma de política monetária, fiscal, cambial e monetária desse mundo, vamos dizer, pós-pandêmico, contemporâneo, na falta de perspectiva histórica para nomear esse período recente, entendeu? Então, eu acho que é um problema, acho que é válido enquanto estratégia de desenvolvimento, porque, no fundo, uma política industrial associada com políticas de comércio exterior e com regime macroeconômico é o que a gente chama de uma política de desenvolvimento, né? A gente tem uma dificuldade grande, muitas vezes um anseio muito grande de termos, a priori, um projeto de desenvolvimento, né? Toda vez que me falo da importância de ter um projeto de desenvolvimento, antes de fazer qualquer coisa, me cheira autoritarismo, né? Porque a gente está acostumado a colocar, né, a economia brasileira para girar em regimes relativamente autoritários, né, que é a história do nosso país, né? A gente não vai ter um projeto de desenvolvimento a priori para depois fazer alguma coisa. A gente vai ter que ir construindo esse projeto de desenvolvimento à medida em que a gente for operando e reagindo, aproveitando oportunidades, reagindo a desafios, etc, etc. Agora, é importante sempre ter lugares dentro da burocracia pública, dentro das instituições privadas, capazes de ir interpretando, sistematizando isso, dando forma a isso, né? O BNDES, por exemplo, é um candidato grande a fazer isso, né? Não pelos seus atributos, vamos dizer, de financiador e de banco, mas pela competência técnica e pelo fato de estar permeado, né, dentro dessas relações entre Estado e entre empresas, né? Espero ter respondido sua questão.